E o trecho da música do Beto Guedes, que a gente ouviu há pouco, né, o videozinho, já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Então, Ivo, agora deixo com você. O áudio é seu, meu irmão. Simbora, meu povo. Maravilha. O link está no chat, tá? Só para avisar. No chat, o link do YouTube. Vou passar também no grupo. Bora. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Que bom que chegamos todos vivos a mais um domingo, prontos para compartilharmos uns com os outros da palavra, né? Quando eu digo uns com os outros é porque desde o momento que esse chat, esse encontro, né, se efetivou, que palavras de Deus estão sendo ministradas. Em cada boa noite sincero, há uma palavra de Deus ali, né? Em cada olá legítimo, há uma fala de Deus ali, né? Então, a palavra não está presa à reflexão bíblica. A reflexão bíblica é só mais um modo de Deus falar. Deus fala por muitos modos. Entre eles, a reflexão bíblica, entre eles, a pregação. Mas eu tenho certeza que ele já vem falando aí. E felizes os que escutam. Felizes os que escutam. Porque há aqueles que não escutam a voz de Deus em lugar nenhum. E acham que o problema está nos que a comunicam. E o problema sempre esteve nos ouvidos. Sempre esteve na recepção. Porque Deus é capaz de falar, inclusive, por aquilo que é contrário a Ele. Deus é capaz de falar por meio daquilo que está no lado oposto a tudo que Ele representa. Deus é capaz de falar pela boca do diabo. Deus é capaz de falar pela boca de quem quer que seja. Deus, quando quer falar, Ele pode falar por todos os meios. Ele fala no inferno. Ele fala em qualquer lugar. Ele fala em qualquer situação. A gente tem que ter ouvidos para ouvir, né? E eu espero que vocês tenham ouvidos para estar ouvindo a voz de Deus o tempo todo, onde ela está sendo falada, e aqui, cheio de gente boa, como é esse encontro, com certeza Deus fala há muito tempo, né? Eu olhando aqui para vocês e vendo, eu não sei se eu fiz alguma coisa diferente, eu não sei como é que foi, mas hoje eu estou vendo. É porque eu estava no celular outras vezes, né? Agora que eu estou entendendo por que eu tô vendo diferente aqui. Você vê como eu estou ficando velho, Glaucio. Ainda bem que eu tenho um HD externo aqui, que vocês perceberam que eu falei com alguém aqui do outro lado, né? E é a pessoa que fica me lembrando as coisas, o que funciona, o que não é, o que eu fiz, o que eu disse, deixei de dizer. E eu olhando aqui, está diferente esse negócio aqui, né? Estou vendo as pessoas diferentes. Não era assim, não, que eu estava dando outras vezes, não. Aí ela acabou de me lembrar porque eu estava no celular das outras vezes. Muito bem. Assim é bom porque a gente fica vendo todo mundo, né? Ou pelo menos uma boa parte aí do pessoal eu estou vendo. Isso é legal. Gláucia, Lices, né? Nalva, Marcinha, Rubens, Abraão, Débora, Raimundo, Karina, a Jaqueline, que eu acho que está cozinhando, né? Enquanto é cozinhando mesmo, Jaqueline. Que maravilha. Eu já disse aqui também, ó, você vai começar a cozinhar um pouquinho ali, porque o negócio aqui vai demorar a terminar o negócio aqui. Olha, já que ela está dizendo, eu escrevendo alguma coisa aí. O Carlos, que está aí num lugar bonito, cheio de planta, né? E o Augusto, que gosta de uma escuridão danada, né? O Augusto está sempre no escurinho do cinema. Está sempre. João Davi, Emerson, né? Cacau, Graça, Ana Cláudia, Doda, Denise,
Aí tem um pessoal aqui, né? Zéza e Josafá. Eu acho que são eles que estão aparecendo aqui para mim. Então, que bom estar com vocês todos. Mais uma vez, mais um domingo. De reflexões que tem me servido bastante. Eu fico muito feliz quando aquilo que eu digo me faz pensar. Quando é que eu sei que o que eu disse não valeu de nada? Quando eu saio vazio. Quando eu saio vazio das minhas falas, eu digo, meu Deus, eu não disse nada com nada. Mesmo que venha gente dizendo assim, foi maravilhoso isso, porque muitas vezes acontece isso. Você vê como Deus é bom. Ó. Eu não disse nada com nada, mas ainda vem gente dizendo assim, como foi maravilhoso. Eu disse, mas, olha, Deus deve ter dito alguma coisa para você, milagrosamente, porque eu sei que eu não disse nada com nada. Mas Deus é tão bom que Ele comunicou alguma coisa para além da minha fala. Né? Mas quando eu saio de uma reflexão, pensando naquilo que eu disse, trazendo à minha mente tudo aquilo que eu expus, isso me faz muito bem. Como se a palavra retornasse a mim o tempo todo, por meio daquela minha própria ministração ou pregação. E tem sido assim desde o começo. E olha que quando a Glaucia me chamou para acompanhar vocês, estar com vocês esse mês, e me deu o tema, no primeiro momento eu fiquei... Como foi um tema me dado, né? Nesse sentido, me estimulado, né? Me conduzido a isso, eu fiquei no primeiro momento assim, sem aquele tesão, sabe? Sem aquela coisa do... O que eu vou dizer mesmo, né? Deixa eu ver aqui que eu vou... Fiquei se ia para uma linha mais teológica, mais filosófica, sei lá, né? Como é que eu ia desenvolver isso? E aí decidi ir pelo caminho que me faz mais bem, né? Abrir a escritura, pegar um texto e olhar para ele o tempo todo, ficar olhando para ele atentamente. E aí assim aconteceu, do primeiro domingo até aqui. Né? E por causa desse olhar atento a essa porção textual, muita coisa tem me chegado ao coração. Então eu já agradeço à Estação Cordeiro, a todos os envolvidos e a Glaucinha, por terem me dado a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, também por intermédio de mim mesmo. Olha que coisa fantástica. Vocês me deram a oportunidade de, tendo que trazer esse tema, Deus falar comigo. Deus falar comigo. E tem sido muito bom. E hoje, eu separei, né, lá no começo, para falar a respeito da esperança e do pensamento, mas embasado em uma frase da canção que tem sido a canção de abertura, a canção tema desses encontros do Beto Guedes, e a Glaucia acabou de ler a porção que tem a expressão muitos se perderam no caminho. E eu gostaria de pedir a Glaucia que fizesse de novo a leitura desse trecho, se for possível, porque nesse trecho há aquilo que eu gostaria de hoje trabalhar com vocês, porque nós trabalhamos no primeiro domingo o conceito da esperança cristã conforme o entendimento do Evangelho e não conforme a esperança cristã já comercializada em nossos cultos. Depois do segundo tema, trabalhamos como essa esperança se esvai por causa da nossa finitude e do desespero que pode se chegar em razão disso. E hoje eu quero falar de como é fácil aqueles que pensam não estarem desesperados, como aquele de domingo passado, aqueles que se pensam seguros, aqueles que se pensam tranquilos, podem estar, na verdade, perdidos. Eu gostaria que a Glaucinha lesse de novo a parte da música que tem esse trecho. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho.
Mas mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Muito bem. E o trechozinho que eu separei para vocês, lá no cartazinho que vocês recebem da Gláucia, é justamente a expressão muitos se perderam no caminho. E o texto bíblico também que nós temos usado como base para nossas reflexões nesses domingos é o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 18 em diante. Eu vou retomá-lo de novo. Então, eu convido vocês que gostam de Bíblia aí, que tem Bíblia fácil acesso, quiserem ler comigo e acompanhando cada palavrinha, porque é assim que eu trabalho com o texto bíblico na minha vida. Não é para vocês, é na minha vida. A Bíblia é para mim como uma obra de arte. Entre as muitas formas e as muitas condições que a Bíblia se apresenta para mim, uma delas é como obra de arte. Ela se apresenta, às vezes, como carta de amor, ela se apresenta para mim, às vezes, como um livro de conhecimento universal, ela, às vezes, se apresenta para mim como um livro de cultura e, às vezes, como arte. E como arte, como é que eu lido com a arte? Eu fico muito tempo deixando o meu olhar ser atravessado e atravessar a arte. Que a arte atravesse meu olhar e meu olhar atravesse ela. Até que eu possa, dali, extrair alguma coisa. É assim também que eu trato do texto bíblico, quando eu penso nele como arte. Eu não gosto de olhar para ele e dizer alguma coisa na primeira olhada. Eu gosto de olhar. Eu sou daqueles, Carlos Fábio, que fica horas numa palavra, olhando a mesma palavra. Olhando, até que eu veja alguma coisa. Então, eu gasto bastante tempo assim. Por isso que a gente está trabalhando o mesmo texto desde o começo. O texto diz o seguinte: penso, olha só essa palavra, gente. Penso. 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 E quanto mais eu olho para essa palavra, mais eu penso. Penso. Porque pensar, daqui a pouco eu volto para o texto. Eu quero só essa palavrinha agora. Pensar é um termo que pode ser utilizado em duas situações. Uma, para designar a característica universal do ser humano. O homem é um ser pensante. Todos os homens pensam. No seu sentido mais básico, no significado mais básico do pensar, todos os homens pensam. O que é pensar no sentido mais básico? A gente tem uma capacidade de usar a estrutura da consciência para aprender coisas. Isso é pensar, no seu sentido mais básico. Tá? Então, todo mundo pensa. Que o ser humano, diferente dos animais que aprenderão por reforços, que aprenderão por uma relação do instinto com o meio, né? Como é que o animal não racional aprende? Ele usa do seu instinto e ele é ameaçado pelo meio. E aí, nessa relação de reforço, ele vai ganhando um determinado tipo de aprendizado para lidar com esse meio. É por isso que muitos animais estão morrendo, inclusive agora no Pantanal, porque não dá tempo eles produzirem um fogo, fuga. Então, leva um tempo até realmente a experiência chegar e o instinto reagir. E o homem, por causa da sua estrutura psíquica, ele consegue aprender sem necessitar esperar que o meio lhe sufoque.
Ele consegue antecipá-lo e, portanto, aprender. Isso é o pensar básico. Mas ela para aí. Tá? Aquilo que nos garante a igualdade, né? enquanto espécie, é esse pensar que é capaz de aprender o que está fora de si por via do raciocínio, e não só por via da experiência. Nós temos a experiência, como todos os bichos sensíveis, mas nós temos o raciocínio. E o raciocínio tem uma operação que é capaz de, independente da experiência, dizer algo. Isso nos torna todos debaixo da sentença somos seres pensantes. Mas existe uma outra forma de pensar, que é pensar sobre o pensar, que é usar do pensamento não só para aprender o mundo, mas para questionar o mundo, para pegar isso que a condição racional me traz como aprendizado e voltar de novo a esse aprendizado para questioná-lo. É o que a gente chama de reflexão. Quando a gente retoma o pensamento, mais uma vez e mais uma vez, para avaliar se aquilo que foi apreendido de fato é da forma que foi. E esse outro pensamento, nem todo mundo tem, nem todo mundo desenvolve. Não é que todo mundo não tem a capacidade, todos têm a capacidade. Mas nem todo mundo utiliza. E, aliás, eu penso que o século XXI está sendo marcado por um tempo onde as pessoas estão deixando de utilizar isso em larga escala. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não fazem a menor ideia do que é a diferença entre verdade e mentira. Ninguém faz a menor ideia do que significa isso. Se na geração passada, se há 30 anos atrás, 40, a gente já vinha vivendo a chamada pós-verdade, aonde a verdade já vinha perdendo seu lugar, a verdade universal, havia perdendo seu lugar e cedendo lugar para a verdade de cada um, onde verdade não é mais um conceito geral sobre todos, verdade é aquilo que eu penso. Se isso foi as características da verdade nos últimos anos, eu estou refletindo sobre isso e considerando que o que nós estamos vivendo agora e ainda vai se instalar em larga escala nos anos seguintes, não é nem mais que as opiniões são verdadeiras, mas que as pessoas não farão ideia da distinção entre verdade e mentira. E o próprio conceito de opinião vai desaparecer. Porque ainda quando se fala de opinião, em um tempo outro, se buscava um tipo de subsídio, de estrutura para validar aquela opinião. Isso está desaparecendo. Não é necessário mais nada. É necessário apenas dizer. Portanto, se é necessário apenas dizer, não é mais necessário pensar. Pensar nesse critério do refletir. Basta que eu pense no aprender. Alguém diz, eu aprendo e repito. Pronto, acabou-se. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Basta que você tenha internet para você saber o que eu estou dizendo. Basta que você seja um daqueles
que em ouvindo um determinado conteúdo pela internet, você seja logo impactado por ele. Qualquer um que, diante de uma notícia no mundo virtual, é impactado, o afeto é tomado, saiba, você já está começando a ficar vulnerável aqui. Mesmo que depois você... Não, peraí, deixa eu dar uma voltinha aqui, deixa eu repensar de novo isso aqui. Mas o conjunto desses afetos, uma hora vai conseguir arrancar de você o poder dessa reflexão. Pois bem, penso. E aí eu fiquei olhando essa palavra, penso, e eu fiquei pensando aqui. Como é que Paulo pensa? Será que Paulo pensava conforme a primeira descrição de pensamento que eu estava me referindo? Ou será que Paulo pensava conforme a segunda descrição do pensamento que eu me referi? Bom, olhando para tudo que Paulo escreveu, provavelmente ele pensava conforme a segunda forma de pensar. Então, quando ele diz penso aqui, ele não está fazendo uma mera referência dessa característica da raça humana de ser um ser pensante. Ele está dizendo o seguinte, se eu fosse traduzir, atrelando a tudo que eu estou dizendo para vocês, eu diria, olha, depois de muito refletir, depois de meditar, de quebrar a cabeça, de ir e vir, de retomar os temas, depois de bastante investigação, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. E sabe qual é a diferença de dizer isso depois de muita reflexão e de dizer isso conforme a primeira forma de pensar que eu falei? O crente, ou o sujeito que lê Bíblia, o cristão, que só pensa conforme a primeira modalidade de pensamento que eu disse. E olha esse texto, ele é um papagaio que diz esse texto aqui, repete nos cultos, canta, mas a vida dele é uma merda. A vida dele é um fiasco total. Ele é tomado por todo o sofrimento que lhe rodeia e abalado por toda e qualquer coisa. Aí ele canta na igreja, ele diz, ele repete, ele vai para o Instagram para colocar nos seus stories que a glória que vai ser revelada é muito maior. Mas a verdade é que ele é um sujeito onde isso não faz o menor sentido na vida dele. Ele é um sujeito dedicado a vivenciar e a experimentar e a gozar com os sofrimentos do tempo presente. Então, esse é um sujeito que só pensa na categoria aprendi a frase. Mas não faz reflexão no que está dizendo. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Há uma coisa a se manifestar. Há algo a vir. De fato, a criação foi submetida à vaidade. Não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu. E nós trabalhamos esse texto no domingo anterior. Eu não vou entrar aqui para não estender. Na esperança que ela também será libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação também está na expectativa de ser liberta da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, como convém. Olha só. Ele diz que a criação está esperando ser libertada da escravidão da corrupção. O que é corrupção? Corrupção é quando você tem algo que tem um destino e esse destino está desviado. A coisa não foi para o destino que ele era próprio. Isso é corrupção. Você é um desviar de caminho, é um desviar de propósito, é um desviar daquilo que era próprio da coisa. A natureza será libertada da escravidão da corrupção, que ela está sujeita. Aí você fica pensando, como é que a natureza... Esse é outro tema, mas para não deixar assim vago, eu vou entrar, que não é o tema ainda que eu quero tratar. Mas só para, de repente, virar um tema de um outro período. Como é que a natureza está sujeita à corrupção? Como é que ela desviou-se de seu propósito? Mas observe, ela está sujeita à corrupção por causa da força daquele que a submete. Domingo passado, eu usei a ideia do próprio Deus ter submetido a criação a essa condição. Mas disse a vocês que tem duas formas de interpretar isso. O homem também sujeitando a natureza à corrupção. E nesse caso aqui, cabe muito essa segunda condição interpretativa. Porque quando o homem submete a natureza a seu próprio interesse, ele corrompe a natureza. Ou seja, ele desvia o propósito dela. E quando ele faz isso, evidentemente, ele não está usando do pensamento. Do pensamento como Paulo está usando. Porque se ele corrompe a natureza, ele corrompe seu próprio destino. Ele ataca seu próprio destino. Portanto, a manipulação da natureza, desde a modernidade, que tem sido feita para interesse próprio do homem, é fruto de ignorância, não do pensamento. Porque na manipulação da natureza para meus fins, o que está acontecendo é que eu estou roubando de mim mesmo os fins. Os fins. Mas, como eu disse, esse é outro tema. É um tema mais ambientalista. Para tratar outro tempo. O fato é que a natureza que está corrompida e corrompida em seu propósito por aquele que a submete, não está corrompida sozinha. Porque ela que geme por causa dessa corrupção, geme conosco. E aqui Paulo não está se referindo ao ser humano. Ele está se referindo a um grupo de indivíduos na espécie humana. Esse conosco aqui não é a espécie humana. Porque ele diz, mas também nós. Não é todos os humanos. Que temos as primícias do Espírito. Quem são esses? São aqueles que receberam, vou usar uma linguagem agostiniana, que receberam da iluminação divina para fazer aquele pensamento que eu estava me referindo,
ganhar uma dimensão ampliada e entender melhor as coisas. Quem é esse nós aqui? São os sujeitos que receberam uma capacidade para entender melhor as coisas. Essas pessoas, presta atenção, essas pessoas que receberam a capacidade de entender melhor as coisas, se elas realmente entendem, então elas também gemem. Porque em entendendo, elas vão começar a perceber a corrupção instalada na natureza, no homem e nelas mesmas. E por perceber isso, vão sentir aquele desespero que eu falei domingo passado. Só que um desespero, evidentemente, acompanhado de esperança, até como diz a canção. Porque ele diz, nós estamos suspirando pela redenção do nosso corpo, porque aqueles que estão pensando sabem que tem alguma coisa errada. As coisas não estão como deveriam estar. As coisas não são como deveriam ser. Tem alguma coisa fora de ordem, como diz a canção do Caetano. Tem alguma coisa fora de ordem. E quem tem pensamento, percebe. E, portanto, sofre. Porque pensar, conforme eu estou dizendo que Paulo pensou, conforme eu penso e conforme eu desejo que vocês pensem, é sofrer. Deve ser por isso que a maioria não quer pensar. Porque, afinal de contas, quem é que quer sofrer? Diga aí para mim. Se batesse uma pessoa na sua porta, em vez de dizer o homem da tapioca, dissesse, está passando sofrimento na sua porta, traga a vasilha. Você iria correndo com a sua vasilha lá para pegar o sofrimento? Você não ia, né? Quem quer sofrer? Especialmente em uma geração ultracapitalista, dominada por uma tecnologia que soube roubar, inclusive, a nossa subjetividade. E nos faz o tempo todo querer apenas consumir, e consumir uma das coisas que virou produto, felicidade. Então, quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, meu amigo. Então, se ninguém quer sofrer, e pensar é sofrer, ninguém vai pensar, meu amigo. Ninguém vai pensar. É como alguns dizem para mim, quando me vem sofrendo. E você pensa demais. Você pensa demais. Por isso que você sofre. Não é? Você pensa demais. Pois é. E há quem diga, não, o Ivo está pensando errado, porque ele é um desses cristãos contemporâneos que foram engabelados pela filosofia e pela psicanálise, e ele não entendeu nada. Porque um crente é um sujeito que já venceu o sofrimento. Porque ele já passou da morte para a vida. Porque ele já está nos lugares celestiais. Porque ele já está salvo. Então a vida do crente tem que ser só de alegria. Tem que ser só de coisa boa. E todos os benefícios de Deus estão disponíveis a ele. Todos os bens. Porque nós
Nós temos a nosso dispor a oração que, bem empenhada, traz o resultado. Então, a gente será livre da doença, livre da miséria, livre da desgraça. E agora, mais do que nunca, Brasil, século XXI, 2000, que é esse ano mesmo, meu povo? 2020. Nós ainda temos o benefício de ouvir os nossos profetas na televisão brasileira dizendo: chegou o ano da Igreja Evangélica no Brasil. É o ano onde a gente está no Congresso, é o ano onde a gente está na presidência, é o ano onde todas as nossas dívidas das igrejas foram perdoadas, é um ano onde a gente está com tudo. Está com tudo. Não é tempo de sofrimento, é tempo de vitória, porque Deus nos levantou, foi para ser cabeças e não caudas. Esse é o nosso tempo, dirão aqueles cheios de esperança. Não aquela que eu estou ensinando. Outra. Porque essa que eu estou ensinando, ela só pode ser fruto do pensamento reflexivo. A esperança atrelada ao Evangelho é fruto do penso. Perceba, gente. A esperança do Evangelho não é fruto de uma fé sem pensar. Não é fruto de uma fé vitoriana. Não é fruto de uma fé utopista. Não é fruto de uma fé evangélica conforme o movimento evangélico. É uma fé que pensa. E quem pensa sabe que tem alguma coisa errada, meu amigo. Quem pensa sabe que, por exemplo, aquilo que a gente chama de cristianismo, especialmente a sua face do poder, não carrega absolutamente nada. Nada que possa ser digno de ser chamado de evangelho. E aí uma pessoa que pensa, ela sofre. Ela geme interiormente. Suspirando por um dia onde a gente vai ser redimido no corpo. Que corpo é esse? Não é o corpo meramente físico, mas o corpo desse nós aqui. Desse nós. Nós que temos a primícia do Espírito, nós que temos a primícia do Espírito, estamos corrompidos. Mas para enxergar isso, é preciso pensar. Porque, meu irmão, a única explicação que fazem as igrejas do engano, da mentira, do estelionato, serem tão prósperas, é porque o povo não pensa. Não conforme eu estou dizendo na segunda definição de pensamento. Não pensa. E aí quem não pensa, meu amigo, é alvo fácil. Sabe por quê? Porque a mente é extremamente vulnerável. Entenda isso. Inclusive, entenda que a sua mente é extremamente vulnerável. A sua. A minha e a sua. É muito vulnerável. Minhas duas filhas mais novas estão aqui em casa. Uma tem 8, outra tem 12. E elas pegaram a minha e a Bianca, sentaram assim no sofá e foram fazer piadas bem infantis. Tipo, piada não, como é o nome daquilo? Aqueles testes, tipo aqueles testes de qual é a bola maior. Nós mostra 3 figurinhas, qual é a bola maior. Pegadinha. E elas nos pegaram em muitas. E aí, quando elas nos pegavam, eu olhava para a Bianca e dizia, perceba como
A gente errou porque a gente focou na palavra que ela enfatizou, e a gente não percebeu que, na verdade, a pergunta era outra. Mas a pergunta foi feita de um jeito para a gente errar. E a gente errou. Eu sou um sujeito que estudo filosofia, que sou um sujeito inquieto, sou um sujeito, faço parte do nós aqui, sou um sujeito que o tempo todo estou com as antenas ligadas e caio numa besteira. A mente é extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Eu sou capaz de dizer que um mágico é, na verdade, um sujeito com um dom espiritual poderosíssimo. Porque eu sou tão vulnerável que não consigo perceber que é só um truque. Não, só pode ser magia. O cara só pode ser dotado de um poder vindo dos céus. Não, é magia, é truque, é truque. Mas a mente é tão vulnerável que você não percebe. E justamente por nossa mente ser tão vulnerável, que as pessoas que não pensam são enganadas facilmente. Até porque as que pensam também podem ser enganadas. Não é à toa que o texto bíblico, em outro lugar, diz: nos últimos dias, a estrutura de engano estaria tão complexa, tão forte, tão perfeita em sua formatação, que enganaria até os escolhidos. Nós, que temos as primícias do Espírito, suspiramos pela redenção do corpo, pelo dia que esse corpo, o nós, também, e não só o corpo físico, deixará de estar corrupto. Pois nossa salvação é objeto de esperança. Sabe por quê, gente? Porque a salvação, ela é escatológica. Não é à toa que o tema geral dessas palestras que eu estou dando aqui para vocês é a escatologia da esperança. Foi a primeira que eu trouxe lá, primeiro domingo. A nossa salvação é escatológica, ou seja, ela está sempre no devir, no porvir. E propositalmente. E durante muito tempo a fé cristã trabalhou com a salvação de maneira escatológica. Até no século XX, o evangelicalismo ganhar espaço, e na medida que ele ganhava mais espaço, ele ia confundindo a sua mensagem com o mercado vigente. E a salvação não podia ser mais escatológica, ela tinha que ser imediata. Ela tinha que ser uma coisa ofertada ao sujeito ali. Ela não podia ser uma coisa que o sujeito ainda esperaria. Não tem a ver mais com perseverança. Tem a ver com experiência. E o fato é que esse nós se enfraqueceu de maneira tal que nem orar mais sabe. Assim como essa geração não sabe distinguir verdade de mentira, o nosso corrompido também não sabe mais nem distinguir magia de oração. Não sabe mais distinguir evangelho de evangélico. Não sabe mais distinguir discipulado de cristianismo. Não sabe mais distinguir luz de trevas. Não sabe mais. Por isso que a canção diz: muitos se perderam no caminho. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, depois de ler esse texto, é como é que a gente se perdeu? Porque Apocalipse vai nos dizer o seguinte: lembra-te de onde caiu. Em uma das cartas às igrejas. Onde foi que a gente se perdeu? E onde é que a gente se perde todo dia?
E eu fiquei pensando, junto com o Paulo, no penso. Por que a gente se corrompeu tanto? Eu vou tentar dizer algumas coisinhas aqui, porque a minha mente está fervilhando, e se eu fosse deixar que tudo que está dentro dela saísse, a gente teria que passar a noite inteira aqui e não daria. Mas eu vou compartilhar para vocês algumas coisinhas. Primeiro, por que nós, e lembre-se, nós aqui é referência àqueles que receberam da iluminação para pensar. Por que nós nos perdemos? Por que a igreja evangélica, hoje, em sua grande maioria, especialmente na igreja expressiva, ou seja, na igreja que está para o mundo, ela é a verdadeira face da ignorância. A igreja evangélica no mundo, especialmente a americana e a brasileira, aquela que aparece, ela é o retrato da ignorância. Mas por que isso aconteceu? Não adianta nem dizer assim, não, mas tem evangélico. Claro que tem. Assim como tem católico, como tem um bandista, como tem gente cheia de Deus em tudo que é canto. Mas não adianta a gente ficar citando esses indivíduos que estão debaixo da mesa, porque os evangélicos que estão em cima da mesa, iluminando ou piorando a história, não são esses. O que aconteceu? Muitas razões para isso, mas para se ligar ao texto. A primeira coisa que aconteceu para a gente se perder é que a gente começou a desvalorizar o pensar. Foi nossa primeira tragédia, e é a tragédia de qualquer um que se perderá no caminho. É quando começa a desvalorizar o pensar. Às vezes, fazendo isso com uma pintura, com uma máscara de espiritualidade. Confundindo espiritualidade com uma aversão ao pensamento reflexivo. Como se o pensamento reflexivo fosse um inimigo da espiritualidade. Então, o primeiro problema da gente, que nos fez se perder no caminho, é que a gente parou de pensar. Você não escuta pregador dizendo penso. Penso. Não. Você escuta pregador dizendo Deus me disse. Aí o pregador de Deus me disse e o cara que está lá embaixo ouvindo diz aleluia. Eu toda vida que escuto alguém dizendo Deus me disse, a primeira coisa que eu digo lá embaixo quando eu estou ouvindo é que cara prepotente. Uma vez eu fui pregar numa igreja e a primeira coisa que eu disse foi se vocês vieram aqui... Não foi assim não, eu disse assim, decidi ser bem, dar uma de pentecostal. Eu sou dessa, é por isso que o povo não me convida mais, só a Glaucia que ainda é doida. Mas eu cheguei e disse assim, quem veio nesta noite ouvir a palavra de Deus? Aí a igreja, evidentemente, aleluia! Aleluia! Quem acredita que Deus falará com você hoje? Ai, o povo aumentando isso aqui e tal. Quem veio ouvir a Deus e sabe que Deus falará com você? Aí a galera foi a loucura. Aí eu disse, pois eu sinto muito. Vão ter que se contentar comigo.
Porque a palavra que eu vou pregar é minha. Não é de Deus. É minha. Porque a palavra de Deus só pode ser dita por ele, não por mim. Para começo de conversa. Eu vou dizer a você o que é que eu penso, olha, sobre as coisas que estão escritas nas Escrituras, sobre a experiência da fé. Eu vou lhes comunicar a minha reflexão sobre o Evangelho, o que eu acredito. Deus mesmo falará com você se ele quiser. Se por acaso ele quiser usar das minhas palavras para lhe dizer alguma coisa, amém. Mas não fique achando que o que eu estou dizendo é imediatamente palavra de Deus, porque não é. Não é. Evidentemente as pessoas broxaram, né? Quem é que gosta de um negócio desse? Então, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi parar de pensar. Gente, tem coisa mais absurda que a gente está em pleno século XXI. Depois de tanto avanço do conhecimento, tanto avanço, você tem uma igreja que tem em seu quadro pessoas anti-ciência. Pessoas que estão ensinando as pessoas a desacreditarem das verdades estabelecidas no decorrer de décadas de investigação. Não que não possam ser questionadas, porque a ciência pode e deve ser questionada o tempo todo. Da própria ciência, ela está se renovando. Senão não seria ciência. Ela não é dogmática. Então ela pode ser revista o tempo todo. Mas você já imaginou um grupo de pessoas que tem coragem de ir a um programa de televisão e defender o terraplanismo? Deus queira que não tenha um terraplanista aqui agora. Porque se tiver, meu amigo, você pode ter o argumento que for, você é só um ignorante. Porque o seu argumento é o argumento baseado no conjunto de ideologias que contrariam todas as evidências científicas postas. Mas o fato é que essa ignorância já não é mais do jeito que eram as ignorâncias do passado. Elas são ignorâncias que ganham cada vez mais força, porque existe um poder político interessado em que as pessoas abandonem completamente o significado de pensar e se apropriem fervorosamente do velho significado da crença, das bandeiras que foram levantadas pelas cruzadas e que agora são retomadas, e as pessoas têm argumentos, mas argumentos totalmente enquadrados dentro da ideologia da bandeira e não reflexivos, para dizer cada vez mais absurdo. Essa semana ressuscitaram um vídeo aí da Ana Paula Valadão. Não foi desse ano o vídeo dela. Não foi. Se não me engano, foi de 2017, 16, sei lá. Mas que seja. Em 2017, uma figura abrir a boca e dizer, de maneira a deixar insinuado ou até mesmo declarado, que os homossexuais e a AIDS são, sabe, faces da mesma realidade, é de uma ignorância impressionante. Nós não estamos falando da Ana Maria, que nunca pegou num livro na vida, no sertão nordestino, e que de repente ouviu uma palavra e repetiu. Não, estamos falando de uma pessoa viajada, de classe econômica elevada, que tem acesso
Tem ensino superior, mas olha só o nível de informação. As pessoas abandonaram o pensamento. E toda vida que você abandona o pensamento, você perde no caminho, meu amigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, da Estação Cordeiro e do Caminho da Graça. Cuidado, caminhantes. Para a gente não tá perdendo também o pensamento, elegendo um novo modelo de não pensar. Batizado de sou do caminho. Batizado de foi o Caio que disse. Batizado de mas eu estava na reunião e o cara falou assim. Cuidado. Depois, o que nos fez nos perder no caminho, além desse abandono do pensamento, foi justamente o abandono do princípio da realidade. Que está junto, né? Se eu abandono o pensamento, o resto fica fácil. O que é o princípio da realidade? Eu passo a negar completamente as coisas como elas são para viver a partir daquilo que a ideologia que eu estou seguindo determina que ela seja. Os sofrimentos do tempo presente, nós falamos na primeira reunião, é o princípio da realidade. E sabe o que as pessoas fazem? Elas ignoram a realidade. Ignoram. Não estão nem aí para a realidade. A gente mergulha numa bolha religiosa e a gente fica lá. Por exemplo, eu vou lhe dizer uma, já conectando a própria fala anterior com essa. Tem crente ainda tentando discutir e descobrir teologicamente o que dizer para os gays. Tem gente muito doido ainda, sim. Que ainda insiste em colocar a condição da homossexualidade numa condição medieval, do pensamento medieval. E sai com a frase: as pessoas escolhem ser gays. Para o indivíduo dizer essa frase, além dele não estar pensando, ele está negando o princípio da realidade. Porque se ele usasse um pouquinho do pensamento dele e olhasse para o mundo real, ele perceberia o absurdo dessa frase. O cara não precisa ser intelectual, não. Porque é um absurdo você achar que um ser humano vai estar aqui em casa, um dia em casa. Acabei de ter um relacionamento amoroso com a minha mulher. Foi maravilhoso. Aí eu olhei para o teto. Aí a projeção do cabo da antena da minha televisão no teto criou um objeto fálico. Eu olhei e disse: meu Deus, quero ser gay. Preciso experimentar isso. Quer saber? Mudei. Não quero mais negócio de hétero, não. É um tipo de pensamento que requer que a pessoa ignore o tanto de homossexual que sofre com a sua condição sexual.
do tanto de gente que tenta desesperadamente não sentir o que está sentindo. Basta perguntar um. Ele não precisa ir para muito longe, pergunta para um. Você vem cá, você é gay, né? E aí? Como foi? É legal? Ele vai dizer, cara, barra. A gente não sabe nem como comunicar isso. Porque a gente não tem lugar, não tem espaço. E a gente, na maioria das vezes, ali não tem lugar e espaço, a gente mesmo nem sabe se deveria ou não deveria se aceitar. O fato é que está ali. E eu não consigo negar. Eu consigo, no máximo, fingir. Mas negar eu não consigo estar ali. Isso é o princípio da realidade. Sabe? É o princípio da realidade. A realidade, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Não adianta você ficar fingindo que você, por exemplo, não é um sujeito sexual. Que dentro de você queima pulsões. Não adianta você ficar fingindo que você não possui um corpo que vai em direções diversas. O que foi que a igreja fez no decorrer dos anos? Ela começou a ficar negando tudo que é realidade. Negou o corpo. Corpo é uma coisa que tem que ser negada. Aí nega as paixões, nega os amores, nega os princípios relacionais, nega tudo. E tenta encaixotar as pessoas num mundo idealizado que a única coisa que ela consegue é produzir 3 tipos de gente. O louco, o hipócrita e o desviado. O sujeito que diz assim, não dá para mim não. Então, vamos embora aqui dessa história. O outro é o hipócrita, porque, evidentemente, ele vai ter que continuar dizendo que aquilo é verdade, quando toda a realidade à sua volta diz que não é. E então o cara surta mesmo, o cara pira. Então, quando o sujeito começa a negar o tempo presente, a realidade, ele se desvia do caminho, ele se perde no caminho. Terceiro, quando ele passa a antecipar as realidades escatológicas, ele se perde no caminho. Ou seja, quando é que nós realmente seremos filhos de Deus no seu sentido pleno? Quando se revelar essa condição no porvir. Quando é que eu realmente vou estar livre da corrupção? Quando se revelar minha identidade no porvir. Quando é que nós estaremos redimidos? Quando se revelar a nossa condição no porvir. Quando é que nós teremos condições de saber exatamente como agir em todas as situações? Quando vier a condição da nossa salvação no porvir. Quando a gente confunde esses tempos, e a gente atrai a salvação escatológica e tenta fazer ela ser uma realidade, a única coisa que a gente consegue, é o auto-engano, ou a perversidade. O caso lá da família da deputada é um bom exemplo. É um bom exemplo. A deputada e sua família são seres humanos iguais a mim e a você. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Todos nós podemos ter casamentos péssimos e estarmos postando fotos no Instagram de casamentos felizes. Todos nós, talvez aqui, nessa salinha, esteja acontecendo isso. Todos nós.
Todos nós temos mentiras guardadas. Todos nós temos conflitos. Todos nós amamos e odiamos, às vezes, a mesma pessoa. Mas quando a gente começa a querer ser salvo, hoje, agora, plenamente salvo, e vendo a imagem de eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa com Deus, meu casamento é uma maravilha, minhas emoções são todas no Senhor. Quando a gente começa a ser o Filho de Deus pleno no tempo presente, a gente nada mais é do que uma imagem com filtro no Instagram. Eu até diria que antes do Instagram e das redes sociais inventarem os famosos filtros, a igreja cristã já tinha entendido isso há muito tempo, quando ela inventou a hipocrisia. O jeito de aparecer diferente para os outros. É claro que não foi a igreja cristã que inventou a hipocrisia, mas já quem está criticando, vamos colocar aí essa condição assim. Já que ela soube bem usar isso no decorrer dos séculos. O fato é, quando eu faço isso, eu faço duas coisas péssimas. Primeiro, eu retiro o poder da salvação escatológica de me ajudar no tempo presente. Porque a salvação, gente, ela é escatológica com um propósito. Para ela ser uma força potencializadora de atitudes minhas hoje. Ela é amanhã para promover em mim hoje um caminho. Entende isso? Por que a salvação é amanhã? Para que ela sirva como uma energia, uma força, um poder propulsor para que eu caminhe na direção dela. Mas enquanto eu caminho, eu sou do hoje, eu sou do mundo, eu sou da terra, eu tenho um corpo, eu sou corruptível, eu sou corrupto, eu sou falho, tenho muitos sofrimentos do tempo presente ao meu redor. Mas aquela salvação posta lá, ela vai me estimulando a, puxa, podia ter tão feito isso, melhorado aquilo. Hoje mesmo, numa brincadeira que estava com uns amigos, disse uma frase besta, mas é uma frase que eu digo assim, meu Deus do céu, e se a pessoa tivesse frágil? Né? Eu estava com um grupo de amigos, aí eram muito amigos mesmo, há muito tempo. Aí uma amiga minha, vou até contar para você perceber o meu machismo, que na verdade não é machismo, a minha burrice emocional mesmo. Né? Tirei a palavra machismo, porque nesse caso não foi. Mas a minha burrice emocional. E olha que eu sou um sujeito que faz de tudo para não ser, para você ver como eu estou no tempo presente. Então, aí ela chegou, mostrou a filha, apresentou a filha de 18 anos, elas são idênticas. Só que essa é uma amiga minha, daquelas amigas que eu brinco, muita fuleiragem, sabe? Muita piada, muito cutuco, fresco, digo isso, digo aquilo, xingo, aquele tipo de amizade assim. Aí, como ela apresentou, eu disse, tá aí, ó, mas elas são muito idênticas. Eu disse, exatamente, aqui, ó, aqui é ela, exatamente ela, antes de estar acabada. Gente, depois que eu disse isso, eu disse, meu Deus do céu, que homem ridículo. Porque todo mundo riu, inclusive ela. Pode ser que não tenha acontecido nada. Mas eu, por pensar, porque qualquer um iria tranquilo, feliz da vida. Foi uma brincadeira qualquer, ninguém nem falou nada. Mas eu fiquei pensando aqui, ó. E se a pessoa se olha no espelho e está se sentindo mal, e aquela palavrinha não intencional, porque, na verdade, eu acho, pra você ter ideia, não intencional e até mentirosa na brincadeira, porque eu acho uma mulher linda. Não tem nada de acabada, mas, como é amigo, foi... Aí, mas e se eu tivesse dito uma palavra que tivesse tocado as emoções dela? Nem porque eu fiz essa reflexão, puto, arrependido. Porque eu sou um sujeito que pensa e que é capaz de cometer deslizes, besteira, falar indevidamente, principalmente.
não intencionalmente, mas com efeitos negativos, porque eu estou no tempo presente. Se eu tivesse antecipado a salvação, e se alguém tivesse me dito assim, ó, pô, pesado, hein? Eu diria, deixa de besteira, esse povo é muito melindroso, é muito cheio de mimimi, porque eu não perceberia equívocos em mim, porque eu já sou salvo, eu já sou perfeito, já está posto, eu não tenho que melhorar nada em mim. Eu já tenho um casamento perfeito, a vida perfeita, os filhos perfeitos, sou o crente perfeito, sou o perfeito, e pronto. Então, essa antecipação é péssima, porque ela retira a energia e ela ainda me produz um auto-engano, porque ela me tira o olhar para as minhas fraquezas. Resultado, a gente se perde no caminho. E como efeito disso, a gente não geme e não suspira, porque nem percebe a corrupção, nem a sua e nem a da comunidade, e nem do nosso. A gente fica tão cego que fica achando que o inimigo são os outros. Que a corrupção está lá fora, não aqui dentro. Não em nós, não no nós. E isso acaba nos roubando a esperança. Porque esperança é uma coisa que se aguarda. E se eu não estou aguardando mais, porque eu já tenho, porque eu já sou, eu não tenho mais esperança. Eu tenho outra coisa aí. Mas não esperança. Porque eu não estou mais diante das minhas fraquezas. Quem foi que se perdeu no caminho? Quem deixou de enxergar as suas fraquezas? Por não pensar, por não admitir o princípio da realidade e por antecipar uma salvação que é escatológica, retirando dela o poder que ela tem de nos inspirar e nos produzindo auto-engano, não nos fazendo enxergar nossas fraquezas. Porém, existe um jeito de caminhar com esperança. Existe um jeito de encarnar a esperança. Mas isso é tema para o próximo domingo, quando a gente encerrará essa viagem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela escuta. Acho que hoje a minha fala foi solta, um pouco com aforismo. Tentei no final aqui criar uma organização dessas características, mas teve muita fala de aforismo. Então, de repente, para algumas pessoas ficou extenso. Mas espero que alguma coisa tenha sido proveitosa. Tá bom? Passo aí para a Gláucia a palavra e para os demais. Obrigado, meus irmãos. Uau! Deixa eu tomar uma água. Nossa, que bom. Boa palavra, boa. Ui, eu ainda estou reverberando aqui. Mas agradecer mais uma vez ao Ivo, a todos vocês que estão aqui conosco hoje, né? Que se dispuseram reservaram esse tempo para estar conosco e fazer essa viagem. Quero abrir um pouquinho o tempo para quem quiser falar algo, se colocar acerca de tudo que o Ivo falou, foi tudo, mas uma palavra apenas, uma frase, algo assim que possa trazer o sentimento do que acabou de ouvir. Gláucia, eu só peço que a gente seja breve, até porque, né,
Nem todos vão poder, mas que a gente seja breve de forma que haja uma participação. De tudo que o Ivo trouxe, e eu procurei andar lado a lado com ele na viagem, nas provocações, nas colocações, e o que mais me chamou a atenção, e seria a minha síntese de tudo que eu ouvi e tenho ouvido até agora, eu fecharia a minha síntese, e aqui também estimulando os outros entre nós a também se expressar, né? Que a salvação amanhã, ela me faz com que eu permaneça quebrantado hoje. Quebrantado hoje, porque a semana passada, de tudo que eu tinha ouvido do Ivo, eu falei que só a fé pode me salvar. E agora eu digo que a salvação amanhã só é possível de modo que eu não me perca no caminho se eu continuar quebrantado hoje. E eu só posso me quebrantar se eu pensar, se eu me enxergar, se eu me perceber, se eu tiver a coragem de olhar para mim e sem neuras, né? Pensar sem neura, pensar tendo outra coisa que eu aprendi com o Ivo, quero aplicar aqui, é aquela paz reflexiva, né? E seguindo adiante. Então, é isso. A salvação amanhã me quebranta hoje e me faz caminhar sem neuras, pensando, mas sem entrar numa neura, né? Vivenciando uma paz reflexiva. Obrigado, Ivo. Um beijo, Glaucia. Obrigada, querida. Mais alguém deseja falar, trazer uma palavra, compartilhar algo, um sentimento? Não? Ok, então deixo aqui mais uma vez meu agradecimento. Eu deixo meu estímulo que todos possam estar novamente, né, com a graça de Deus, domingo, a gente concluir esse setembro. O título era Quando Entrar Setembro, e quando fechar setembro, vamos fechar com a... Oi, Glaucia. Jabene. Oi, Jabene, querida. Pois não. Eu estou querendo dizer que Davi deu uma saidinha com o nosso filhinho Johnny Depp, por isso que eu vim aqui compareci para vê-los. Que bom. Prazer nosso. Obrigada. Linda. Obrigada. Pois foi ótimo. Maravilhoso. Eu ouvi tudo, mesmo não estando aparecendo. Tá certo, ótimo. Próxima vez, domingo, esteja conosco novamente, tá? Certo, tá bom. Mais alguém, queridos? Não? Ivo, eu quero te pedir por nós, Ivo. Por favor. Obrigado, primeiro, antes de orar, a todos e todas pela paciência na escuta, pelo carinho da recepção, né, das palavras. Lembrando a todos uma coisa que é óbvia, mas não custa lembrar. Eu sou um homem compartilhando pensamentos, né? E eu desejo que vocês pensem, ponderem, leiam, reflitam, né? Como diz aí, onde a Josafá Miguel botou ali, né? Tenho que pensar sobre tudo isso que foi dito. Que bom, que bom. É isso mesmo. A ideia é essa, né? A gente tem que pensar. Só existe um lugar onde o pensamento talvez não tenha por que estar lá, né? Mas esse lugar eu não sei qual é. É uma coisa para fora da existência, para fora do lugar do homem. Deve ser, talvez, no dia onde a razão humana vai ganhar um outro tipo de dimensão e a gente vai estar exposto à verdade de maneira que não vai precisar nem pensar, porque ela vai nos
dominar a todos. Mas enquanto isso não chega, usemos daquilo que ele nos deu, que é a reflexão. Obrigado muito mesmo pelo carinho, pela recepção. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, aquele a quem chamamos de Pai por um costume, por uma tradição, mas que pode ser mãe, irmão, a galinha que acolhe os pintinhos debaixo das asas, tantas formas de expressar o teu amor, Deus, o teu cuidado, que as palavras não dão conta. Mas nós estamos aqui hoje gratos, porque a gente ainda está podendo dizer e ouvir coisas que incomodam, que nos incomodam. Como é bom saber que a gente ainda pode se incomodar, porque isso nos dá a sensação de que a gente ainda tem uma alma que pensa, uma alma que sente, uma alma que ainda pode ter autonomia no seu processo de ser e de vir a ser. Então, o que eu te peço é que teu Espírito continue iluminando as nossas mentes. Continue a nos permitir usar dessa capacidade que o Senhor nos deu para nos melhorarmos como pessoas e nos aproximarmos mais da verdade. E não do engano, e não da mentira, e não da ilusão, mas da verdade. Então, dai-nos a graça de perseverarmos na esperança. E a esperança é encontrar o estado aonde a gente vai estar, enfim, livres de toda corrupção. Que isso seja um perseguir contínuo, sem exagerar nada que é próprio do tempo presente. Respeitando cada passo, cada momento, com a consciência de que mesmo que a gente, na existência, ainda não tenha chegado aonde nos é proposto chegar, mas é em ti, onde todas as coisas já estão postas, ganhar essa certeza de que se em ti já somos, então que possamos perseguir com paz, tranquilidade, enquanto ainda estamos sendo. Dá paz ao coração de cada um de teus filhos e dá força para cada um de nós lidarmos com os sofrimentos do tempo presente. Que todos tenham uma boa noite, durmam bem e que tenham uma semana cheia de bons significados, de boas aprendizagens, de boas experiências. Em nome de Jesus, em quem eu creio, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus. Obrigada.